Oi, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês lembrem de mim ainda, tá? Não se esqueçam de mim. Estão lavando as mãos, lavem as mãos, tá? A gente tá longe, mas eu vim trazer uma história pra vocês hoje. Vamos começar fazendo uma oração, como sempre a gente começa. Vamos fechar os olhinhos, vamos respirar bem fundo e vamos fazer uma oração, tá bom? Eu vou orar com vocês. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia. Nós somos gratos pelas nossas vidas, pelo cuidado sem ter tido conosco. E te pedimos para que o Senhor continue cuidando das nossas vidas, Pai, cuidando da nossa saúde, nos protegendo e nos livrando do mal. Te pedimos pela história de hoje também, que vai ser contada, que nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco. É isso que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. Eu tenho um versículo para trazer para vocês. Está lá em Salmos, pegue a Bíblia de vocês, pede para o papai e para a mamãe para ajudar. Abre lá em Salmos 96, capítulo 96, versículo 3. E diz assim: falem da sua glória a todas as nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que ele tem feito. Quem é esse ele? Esse ele é quem? É Jesus. Essa pessoa grandiosa nas nossas vidas. Então, é pra gente contar as coisas boas que Jesus tem feito nas nossas vidas. Pode parecer pequenininho assim, mas se, por exemplo, eu ganhar uma boneca, eu tenho que ficar feliz. Eu vou contar para as minhas amigas a boneca que eu ganhei. Então, não deixe de contar as coisas boas que Jesus tem feito na vida de vocês, para que outras pessoas possam conhecer Ele também. Eu tenho outra coisa para contar para vocês, muito importante. A gente tem missionários em campo. Nós somos missionários, mas tem outras pessoas que estão em outros lugares. Hoje eu vou falar para vocês de duas pessoas que estão lá em Guiné-Bissau. Guiné-Bissau fica lá na África, então olha só como eles estão distantes. Faz 9 anos que essas duas pessoas estão lá. O nome dele é Pastor Fred e sua esposa Elaine. Lá na Guiné-Bissau, as mulheres elas se casam. E assim que se casam é para elas terem filhos. Só que as mulheres que não têm filhos, elas são tratadas muito mal. Então, muitas vezes o esposo abandona elas, as pessoas ficam falando mal delas e elas ficam muito tristes. Então, os missionários que estão lá falam de Jesus para essas mulheres que não conseguem ter filhos. E elas todos os dias oram, pedem em suas orações para que elas possam ter um filho. E muitas delas já conseguiram ter filhos. Deus atendeu as orações e elas têm um bebê em casa. E os esposos que veem isso estão começando a acreditar em Jesus. Olha só que coisa boa. Então, vamos orar também pelo pastor Fred e por sua esposa Elaine, para que mais mulheres e mais esposas também possam conhecer a Jesus. Mas eu já falei. Vamos começar essa história. Então, uma história muito boa para vocês. Essa história começa da seguinte forma: Deus criou um mundo. Essa história tá lá. Esqueci de dizer, essa história tá em Gênesis. Abre a Bíblia de vocês lá, Gênesis no capítulo 6. E acompanha a história comigo. Lá diz assim: que Deus criou, falando antes do capítulo 6, diz que Deus criou o mundo, criou os animais, criou os seres humanos. Só que depois disso, a terra começou a ficar muito má. As pessoas eram más. Elas desobedeciam a Deus. E não era desobedecer pouco, não. Era desobedecer todo momento, todo o tempo. E Deus, vendo isso, ele ficou muito triste, muito chateado. Porque ele criou as pessoas para que elas fossem boas, para que elas tivessem atitudes boas, mas as pessoas só faziam mal. Então, ele pensou assim: do que adianta ter pessoas aqui nessa terra sendo más? Só tinha uma pessoa só umazinha, que era exemplo para todas essas pessoas. O nome dele era Noé. Noé era uma pessoa justa e obediente a Deus. Tudo que Deus pedia para ele fazer, ele fazia, sem hesitar. Deus pedia, ele estava lá obedecendo. Então Noé era exemplo. Deus gostava muito de Noé. E ele chegou em um momento e falou assim para Noé: Noé,
é o seguinte: eu vou ter que destruir essa terra, essas pessoas. Por quê? Porque elas estão tendo atitudes más. E eu não posso deixar que isso continue. Então ele falou para Noé: eu vou destruir a terra por meio de um dilúvio. O que é um dilúvio? Dilúvio é uma grande chuva. Muita chuva mesmo, muita água. E ele disse isso para Noé. Só que ele disse que com Noé, ele não ia destruir Noé. Ele disse que ia fazer uma aliança. Eita só, olha só que coisa importante, uma aliança com Noé. Ele falou para Noé construir um grande barco, uma arca. Ele deu as medidas para Noé, de altura, de comprimento, como é que Noé deveria fazer, os materiais que Noé deveria usar, tudo isso. E disse mais que a família dele ia estar dentro desse barco e um casal de cada animal que existia na terra, para que fosse conservado quando fosse construído tudo de novo. Não a terra tudo de novo, mas as pessoas, as coisas que existiam já. Então, dentro dessa arca estava a família de Noé, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, sua esposa e suas noras, além do casal de animais, de cada animal e os alimentos para manter eles nesses dias. Então Deus mandou essa grande chuva para destruir as pessoas, para destruir os animais também, todas as pessoas que estavam cometendo coisas ruins, coisas más. E Noé, sabe o que Noé fez? Noé obedeceu. Deus gostava muito de Noé por causa disso, por causa da obediência dele. Deus mandou essa grande chuva, Deus fez com que as pessoas destruíssem tudo que havia ali na terra e tudo se fizesse depois. Então, olha só a importância da obediência. Deus disse que tinha uma aliança com Noé, que ia tornar próspero a descendência dele, que ia tornar próspera a descendência dele, e que ia ser muita gente, que ali no lugar onde ele estaria, onde ele habitaria, teria muitos descendentes, que a descendência dele, a família dele seria enorme. Foi essa promessa, e Deus prometeu também que não destruiria mais a terra com chuva. E como é que a gente sabe que Deus não vai fazer mais isso? Toda vida que chove, a gente tem o arco-íris. O arco-íris é o sinal da aliança, da promessa de Deus, que Deus fez com Noé. Então, olha só como é importante a obediência. Se eu obedeço, Deus fica feliz com isso, e eu mostro que eu confio em Deus, que eu acredito no que Ele vai fazer na minha vida. Se eu chego na minha mãe me pede assim: Janaíla, faça o almoço hoje. Eu digo: eu não vou fazer, eu estou desobedecendo. Então, eu vou ficar sem almoço, todo mundo vai ficar sem almoço. Minha mãe vai ficar triste comigo porque eu respondi ela, porque eu desobedeci ela. Então, nada vai ficar bem. Então, quando eu obedeço a Deus, as coisas ficam melhores, ficam mais tranquilas, as pessoas ficam mais felizes e Deus se agrada da nossa obediência. Então, olha como é importante que a gente obedeça. Olha só a história de Noé trazendo muita coisa boa para a gente aprender. Então, pega a Bíblia, lê a história, se não souber ler, pede para a mãe e para o pai ler de novo e guarda isso na cabeça, que é sempre importante a obediência. Obedecer é sempre melhor do que desobedecer, tá bom? Beijinhos.